Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Desejamos que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este estudo está sendo transmitido para todo o Brasil através do canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aqui no Recife e região metropolitana através do canal 14 e em todo Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Hoje estudaremos a 11ª lição com o tema A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Jaziel Marques, coordenador da área 67, onde coopera com o nosso pastor. Pai do seu irmão Jaziel, é um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Nado Jackson, a você que está nos acompanhando aí na sua casa, nossa gratidão a Deus e ao nosso querido pastor presidente, bem como aqui a superintendência, na pessoa do pastor Nado Jackson, pelo convite em participar desse programa que é tão abençoado para todos nós. Fazia tempo, né, que o senhor não vinha aqui, né? Sim, pastor. Sempre ocupado, a gente convidando, mas as atividades não permitiam que o senhor estivesse aqui, né? Pastor, mas é uma satisfação estarmos juntos. Mas hoje Deus marcou esse encontro. Foi, sim, senhor. E, queridos irmãos, está também conosco o evangelista também Flávio Marques, que não é o irmão, é irmão em Cristo, mas não é irmão de sangue, do evangelista Jaziel, que também coopera com o nosso pastor ali na área 72. Pai do Senhor, irmão Flávio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Nado Jackson, Pai do Senhor, a você que está em casa, você que está acompanhando esta programação, que Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Estou aqui para aprender com os mestres, né, o pastor Nado Jackson, os meus companheiros, e contribuir dentro do possível nesta lição bíblica. E também o irmão Jonas Santana, companheiro de todas as horas, né, irmão Jonas? Pai do seu irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nado Jackson. Nesta lição, observaremos o plano de Amã contra Mardoqueu. Faremos uma análise dos conceitos de humilhação e honra. Analisaremos como a justiça e a providência divina se manifestam através de reviravoltas da história. E, por fim, mostraremos que os planos humanos podem ser frustrados diante do propósito de Deus. Evangelista Jaziel, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo? Muito bem, pastor. O texto que está em Ester, capítulo 6, verso 11, diz o seguinte: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Evangelista Flávio, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática desta semana diz: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos da lição são 3. O primeiro, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Segundo, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E terceiro e último objetivo, traçar o perfil da síndrome de imperador. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ester, no capítulo 6, versículos do 1 ao 14. Acompanhe conosco. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração:
de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 11ª lição, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Semana passada estivemos estudando a lição de número 10, que teve como título o plano de livramento e o papel de Ester. E na lição passada nós estivemos estudando sobre o perigoso plano e temor de Ester. Aprendemos também, Mardoqueu convence Ester de levar o caso ao rei Assuero. E terceiro tópico, o plano Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. Então, a lição desta semana é uma lição que dá continuidade. Agora estaremos estudando o capítulo 6. Semana passada, a lição esteve baseada no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Ester, quer dizer, parte do capítulo 5, porque nem todo o capítulo foi abordado, mas agora passamos a estudar o capítulo 6. Mas antes de comentarmos alguma coisa sobre a nossa lição, hoje a lição está indicando, o Dia Nacional, terceiro domingo do mês de setembro, Dia Nacional da Escola Dominical, ou da Escola Bíblica Dominical. E evangelista Jaziel, Escola Dominical, eu sempre lembro do nosso pastor, nosso pastor sempre diz que são 3 os trabalhos que são pilares da igreja aqui em Pernambuco, A Escola Dominical, campanha evangelizadora e círculo de oração. Então esses 3, esse tripé é onde estão fundamentados aqui todo o trabalho que é desenvolvido aqui na igreja de Pernambuco. E já que estamos falando de escola dominical tem sido um departamento que o pastor tem investido fortemente aqui em Pernambuco. Você tem o estudo de professores, que contemplam tanto professores adultos como professores de maternal, a juvenis, tem a classe de coordenadora do departamento infantil juvenil, que recebe todas as orientações e projetos a serem aplicados na escola dominical. Aliás, esta semana tem um projeto que estará sendo aplicado em todas as escolas dominicais aqui do estado de Pernambuco, e este projeto tem como título: na EBD, os olhos do nosso coração são iluminados pela palavra de Deus. E o texto base é Efésios, capítulo 1, versículo 18. Então, nós temos visto o investimento
forte que o nosso pastor tem dado aqui à escola dominical. Tivemos recentemente, né, aí o COED, a Conferência de Escola Sim, Dominical. Então, é um momento que o professor, que a escola deve celebrar com muito fervor, com muita alegria, porque a escola dominical tem sido um instrumento que Deus tem utilizado para a formação do discipulado na igreja. É verdade, pastor. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ailton. Como o senhor disse, ele é o maior incentivador deste trabalho. O nosso pastor presidente, admiramos muito, né, o amor que ele tem pela escola bíblica dominical, ao ponto que o nosso pastor ele sempre orienta que nenhuma atividade da igreja pode substituir a escola bíblica, não é? Pode ter festas, eventos, mas o pastor sempre diz, a escola dominical, ela não pode ser substituída. Em algumas exceções, às vezes final de ano, alguma data que não pode, aí é que muda, né, para uma quarta-feira, mas o pastor preza muito, né, por este trabalho. Não só isto, mas ele incentiva e também prepara, né, os professores, como o senhor disse, o estudo de professores, que é uma festa aqui, né, em tempo central, quem participa sabe, né, a dimensão que é o estudo para professores aqui no nosso tempo central, todo segundo sábado. É uma bênção. E sem se falar também, né, que em cada escola, em cada congregação, a gente percebe que a nossa igreja já está habituada a isto. Crianças, jovens, idosos, todos já estão acostumados que no domingo pela manhã é aquele momento de participar da escola bíblica, né, com a família. E com certeza, este domingo agora é um dia de celebração, de agradecer a Deus, né, por este trabalho tão maravilhoso que começou lá atrás na Inglaterra e que alcançou o mundo inteiro, né? E aqui no estado de Pernambuco continua, né? A gente vê que os nossos irmãos, eles se interessam em comprar lição, pastor, né? Eles se interessam em comprar lição, eles se interessam em assistir o programa e procurar mais informações. Então, nós louvamos a Deus e, com certeza, o amado professor, o dirigente da escola que está aí nos acompanhando agora, tem muito o que celebrar neste domingo. E, evangelista Flávio, nós temos um slogan aqui em Pernambuco, da Escola Dominical, que é Eu e Minha Família na EBD. Por que minha família, não só minha família na EBD? Porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente percebe que existem pessoas que levam os filhos para a escola dominical e deixam os filhos na escola e voltam para casa. E aí o slogan vem atender justamente a essa necessidade, eu e minha família na EBD. Não só a minha família, mas também o líder do lar também deve participar. Então, a escola dominical deve ser o local onde a família deve estar presente, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sim, senhor pastor. É importante dizer que a família, ela recebe, não é, o alimento espiritual através da palavra, e a palavra vai fortalecendo os laços, não é, da família e fazendo com que os pais, os filhos sejam fortalecidos em Deus. No capítulo 6 de Deuteronômio, Deus ele fala a Moisés, não é? E ele fala aos filhos dizendo que ele deve ensinar a palavra andando, deitando, se levantando. E ali o contexto é de família. Então, o sacerdote, o pai de família, ele deve encabeçar, deve ser o referencial, na verdade, não é? Ser amante. O nobre evangelista Jaziel Marques estava falando aqui do pastor presidente, que é um amante da palavra. Olhar para o pastor é perceber um zelo, um amor pela palavra. E quando nós amamos a palavra e levamos esse legado para a família, os filhos, logo nós estamos estruturando a nossa família na presença de Deus e dizendo, sem a palavra não é possível estar de pé espiritualmente e a família também. Então, é um momento importante, irmão Jonas, para que o dirigente da escola esteja celebrando, realizando esse projeto, porque o projeto, ele não vem a ser elaborado para cumprir mais uma agenda de eventos da igreja, ao contrário. O objetivo do projeto, ele tem um objetivo pedagógico e tem um objetivo doutrinário. Na verdade, é reforçar as verdades bíblicas
que devem ser absorvidas por todas as famílias na escola dominical. E quando destacamos a escola dominical ou fazemos um projeto para comemorar o Dia Nacional de Escola Dominical, na verdade nós estamos divulgando a escola e mostrando a importância da escola para a formação, crescimento e amadurecimento dos alunos na igreja local. Com certeza, pastor. Uma das funções mais importantes da escola dominical é justamente essa, é a formação do caráter cristão na vida do aluno. Porque lá fora, as escolas, elas têm um currículo. Quer dizer, o currículo que ensina matérias de caráter secular, que contribui para uma profissão, contribui para adquirir um título universitário. Mas a escola dominical, ninguém sai diplomado por ela. Não existe, na verdade, um diploma dado, ele encerrou o momento de estar na escola dominical, agora você vai para o mercado de trabalho. Então, a finalidade da escola dominical é justamente o quê? Formação de caráter. Por isso que é tão importante estar na escola dominical, por isso que é tão importante participar dos projetos, que os projetos não é somente vamos dizer, um evento que vai acontecer anualmente. Aquilo fica no sentido pedagógico, na formação pedagógica do professor e também do aluno, e fica também na formação do caráter cristão, que é exaltando as verdades basilares das Escrituras Sagradas. E é bom mencionar também, é um local onde a gente aprende a amar mais ainda as Escrituras Sagradas. Porque qual é o livro-texto da escola dominical? Agora veja que coisa interessante, não? Qualquer faculdade, qualquer curso que você for fazer por aí, o livro-texto sempre muda, né? Você está no primário, vai para o secundário, entra no ensino médio da vida, um tecnólogo, mas sempre você tem um livro-texto que muda. Mas a escola dominical não. O livro-texto dela chama-se As Escrituras Sagradas, nunca muda, nunca fica velho. Aí a gente está contando a história, são as mesmas histórias, tem sempre coisa nova. Por exemplo, a gente vai terminar, daqui a algumas semanas, termina o livro de Esther. Mas daqui um ano ou dois, talvez volte novamente o livro de Esther e não fica cansativo. Então é o livro-texto que não cansa ninguém, porque forma justamente a nossa vida espiritual, pastor. E o senhor tocou num assunto que eu acho importante, que a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Então, todo aluno deve levar a Bíblia para a escola dominical. Não se vai para a escola dominical sem uma Bíblia. Aí você pode até dizer assim, mas pastor, olha, eu não tenho uma Bíblia ainda. Converse com seu professor de sala. Com certeza o professor vai estar se esforçando aí para adquirir uma Bíblia para você. Não pode, assim como um aluno não vai para a sala de aula sem que tenha um livro didático, o aluno não pode ir para a escola dominical sem a Bíblia, que é o livro didático. A lição é o roteiro de aula, porque como a escola tem um currículo, a escola tem uma grade, a escola tem um professor, tem uma metodologia específica. Então, você tem um currículo que vai ser trabalhado durante aquele trimestre, então vai se seguir aquele currículo, que estamos numa escola dominical, mas o livro-texto sempre será a Bíblia Sagrada. Então, é importante que todo aluno tenha a Bíblia em sala de aula, adquira também a lição da escola dominical, porque a lição você tem a antecipação do conteúdo que você vai estudar durante aquele trimestre, e aí em casa o aluno pode estudar e durante o domingo ter a dinâmica em sala de aula de poder tirar suas dúvidas com o professor de escola dominical. Então, é um momento que o dirigente deve celebrar, que toda a igreja deve celebrar, e aqui os nossos irmãos do estado de Pernambuco aplicarem aí o projeto de comemoração ao Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, vamos agora partir para a nossa lição. A nossa lição tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Nós já mencionamos aqui que semana passada estivemos estudando o capítulo 4 e o capítulo 5. Entretanto, o capítulo 5, que nós estudamos na lição passada, ele contemplou apenas o versículo 1 ao 3, versículo 7 e versículo 8. Então, o versículo 8 terminou com a seguinte informação. Capítulo 5, versículo 8, diz assim:
Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorga-me o meu requerimento. Venha ao rei com Amã ao banquete, que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então, termina aí no versículo 8, mas o capítulo continua até o versículo 14. E no versículo 14, versículo 11, nós temos aqui a seguinte expressão: Amã falou sobre a glória de suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo em que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Ester a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu sentado junto à porta do rei. Então, o capítulo 5 se encerra, aqui se encerrou em nossa lição, versículo 8, Ester prometendo aí o banquete real. O capítulo 5 encerra mostrando de que Ester, de fato, ofereceu o primeiro banquete, e no primeiro banquete Amã ficou muito satisfeito, muito feliz, porque ninguém mais foi chamado a não ser sua figura. Então, o capítulo 5 ele é concluído com o primeiro banquete. Entretanto, haveria um outro banquete. E aí, entre o capítulo 5, finalização do capítulo 5, nós temos o início do capítulo 6, que vai apresentar justamente o sonho de Amã, o sonho de Assuero, ou a falta de sono, melhor dizendo, de Assuero, e o sonho de Amã em enforcar Mardoqueu. Então, é nesse contexto aí, do capítulo 6, essa trama, essa humilhação que Amã propõe realizar a Mardoqueu, mas nós temos aí, de fato, uma reviravolta na história. O capítulo 6 é uma reviravolta em todos os projetos que Amã realizou aqui no final do capítulo 5. Porque no capítulo 5, versículo 14, eu estou falando isso só para que os irmãos se localizem historicamente, na sequência dos fatos. Então veja qual era o projeto de Amã no versículo 14. Nos diz o seguinte: então Zeres, a mulher de Amã, e todos os seus amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então, nós temos aqui um projeto no final do capítulo 5, mas nós vemos agora no capítulo 6 a atuação de Deus e a reviravolta nesta trama. Irmão Jaziel, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esse capítulo 6 é um capítulo que, de fato, mostra uma coisa, uma história bem cômica, irônica e cômica. Irônica porque termina o capítulo 5, ele planejando ali construir a forca e pedir a oportunidade ao rei para entrar na presença do rei para poder executar o seu plano. Irônico, isso é irônico. E é cômico porque o que ele planeja para ele acaba dando toda a sugestão, pensando que era ele que ia ser beneficiado, e na verdade quem acaba sendo beneficiado é Mardoqueu. Então é uma história irônica e é uma história bem cômica. E uma outra coisa que eu queria apontar, e aí o senhor passa a comentar, é que da mesma forma que Ester não poderia se aproximar ao rei sem que o rei lhe concedesse permissão, Amã também não podia fazer isso. E aí parece que a coisa está se encaixando. De repente, Amã podia pensar: olha,
eu vim aqui com um projeto para matar Mardoqueu, e de repente, do nada, o rei manda me chamar. Aí ele podia dizer, Deus está nesse negócio. E aí a gente aprende que nem tudo que dá certo está certo. Sim. E nem tudo que dá errado está errado. O que deve ser considerado aí é o princípio. Qual o princípio que está sendo considerado nessa vitória pragmática? O que é que está em jogo? Não é o fato das coisas darem certo, porque tem muita coisa errada que dá certo, né? Então nós temos aqui um cenário bem aparentemente de vitória para Amã, mas vemos Deus atuando nos bastidores. É verdade, pastor. A gente percebe que desde o início, né, quando a gente começa lendo o livro de Esther, Deus está nos bastidores providenciando tudo, né? A gente começa aí com a ascensão de Esther ao trono, que foi uma providência de Deus, mas este capítulo 6 aqui é impressionante. Eu diria que é a partir de então que tudo começa a mudar. É a partir do capítulo 6, ou seja, com esta insônia do rei Assuero, né, que Deus começa a trabalhar a favor de Mardoqueu, como diz o tema da lição, não é? A humilhação de Amã, né, porque também a Bíblia diz lá em Provérbios, né, capítulo de número 18, verso 12, né, que a humildade precede a honra. E Mardoqueu, todos nós sabemos que ele era um homem humilde e que havia sofrido muitas humilhações já também por parte de Mardoqueu, que lhe odiava. E aquela noite foi muito necessária aquele momento. A gente fica sem entender às vezes, dentro da lógica humana, porque Esther, a primeiro momento, não se pronunciou diante do rei no banquete que ela preparou. No primeiro banquete ela não pede nada. Ela simplesmente diz, olha, o meu pedido é que você volte amanhã. E entre um dia e outro, tem uma noite, que é exatamente o que está aí na lição, no primeiro tópico, que diz assim, uma noite decisiva. E aí estão os dois cenários, como o senhor destacou. Primeiro, Assuero que vai para a sua cama ou para o seu aposento e chega lá, não consegue dormir, né? A Bíblia diz no Salmo 127, verso 2, que Deus dá o sono, né? Também no Salmo de número 3, diz a palavra, eu notei aqui esse texto, verso 5, né? O salmista diz, em paz me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Só que naquela noite aconteceu ao inverso. Deus não deu sono ao rei, e foi o momento em que Deus começou a trabalhar a partir do momento em que Assuero vai ler as crônicas, como nós vamos comentar com certeza mais à frente. E, por outro lado, nós encontramos aí Amã, que quando saiu do primeiro banquete, diz a Bíblia que ele saiu muito alegre. Capítulo 5, verso 9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então, a gente percebe aqui, pastor, que enquanto Assuero vai para os seus aposentos e Mardoqueu volta para a sua casa, né, alegre, mas quando ele sai, está lá quem? Aquele com quem ele tinha um problema pessoal, que ele odiava Amã, né? Inclusive nós sabemos, já estudamos sobre isso, né, que o problema dele era pessoal, mas ele tramou destruir todos os judeus, mas o ódio dele era Amã. A pessoa com quem ele não suportava era Amã, era ele que ele queria destruir. Mas a gente percebe que ali está a mão de Deus, Deus está trabalhando, e aquilo que ele pensava que ia acontecer, deu o inverso, como o senhor bem falou. E aqui, evangelista, a gente, assim, ainda de maneira introdutória, o capítulo 5 mostra, versículo 8 nós já lemos, mostrando Esther diante do rei pedindo para dar um banquete. No capítulo 5, ela dá o primeiro banquete, e é o banquete da honra para ele, porque como o senhor leu aí, ele saiu feliz, satisfeito. Imagine o quanto Esther teve que ter um controle emocional, um equilíbrio, para poder lidar com a situação. Um camarada que está ali, que mandou matar seu povo e que, consequentemente, ele ia morrer, e ela o honrou diante do rei, tanto que ele saiu satisfeito. Só que entre um banquete e outro, tem um capítulo 6 no meio. E o capítulo 6 é justamente o capítulo que é a virada da chave, vamos assim dizer. É um momento em que Deus diz, agora quem vai entrar em ação sou eu que vou escrever a próxima história. É isso mesmo, pastor. A reviravolta começa exatamente no capítulo 6. O evangelista Jaziel, ele comentou a respeito do capítulo 6, dizendo que tudo começa a mudar
a partir de então. E eu gostaria de ler, se o senhor me permite, o versículo 1 do capítulo 6. A primeira parte do versículo diz assim: naquela mesma noite. E ao ler essa frase, naquela mesma noite, a gente se reporta aos versículos anteriores, onde a trama começa a acontecer. Uma coisa curiosa também aqui é que o capítulo 5 mostra o perfil, o caráter de Amã. Porque veja o quanto instável era a personalidade dele, não é? E o humor, porque ele sai de um banquete. O texto diz, lemos, né? O versículo de número 9 do capítulo 5 diz: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Mas de forma repetida, o versículo continua dizendo: porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ou seja, como uma pessoa está com um ânimo bem elevado, muito alegre, e de forma muito súbita muda. Então isso mostra o perfil, o caráter, a instabilidade que tinha aquele homem. Por outro lado, a gente percebe o perfil de Ester, como o senhor colocou, a temperança, a forma como ela permitiu que Deus estivesse conduzindo a história. Tanto que no primeiro banquete ela até podia fazer, não é, pastor? Porque a Bíblia diz que o rei disse: o que tu me pedires eu darei até a metade do reino. Mas ela se conteve, esperou o momento certo. E aí eu lembro o que o sábio Salomão diz em Provérbios 25, versículo 11. A palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata, ou seja, ela tem valor. Eu fico olhando, irmão Jonas, a figura de Amã, ele parece um menino mimado. Veja que ele, versículo 10 diz: porém Amã se conteve, né, quando ele viu Mardoqueu, porém Amã se conteve, versículo 10, e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo o que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Ester a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Aí o versículo 13: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta. Ou seja, para ele, poderia dar o mundo a ele, mas ele sempre estaria insatisfeito. Isso mostra que, mesmo ele recebendo honra, mesmo ele sendo convidado para o banquete, com a rainha, com o rei, mas ainda assim ele não estava satisfeito. Isso mostra um coração, não só um coração perverso, mas sobretudo ingrato, né? Porque o ingrato, ele nunca está satisfeito com nada. Pastor, tem algumas palavras que descrevem muito bem Amã, né? Primeiro, a ingratidão, né? O orgulho, que é muito grande nele, a vaidade, porque ele tem um prazer. Quando o personagem Amã abre a boca, ele começa a dizer coisas do tipo assim: as riquezas, e ele ainda diz assim: e contou-lhe Amã a glória das suas riquezas. Não é somente minhas riquezas, são as glórias da minha riqueza. Então, o orgulho, a vaidade, a presunção, ele é o tipo de homem que parece que era acostumado a ter tudo o que queria. Ele não é muito diferente de Assuero, não, né? Do rei Assuero. Mas aqui você começa a ver um homem também tão instável, como disse aqui o evangelista Flávio Marques. Olha, é tão instável porque ele sai da alegria para a ira automaticamente. E pessoas assim ficam tão vulneráveis ao ponto da mulher dele, capítulo 5, versículo 14, que quem vai dar a ideia da forca é a mulher, os amigos. Que mulher ele tinha, hein? Que mulher terrível. Se a gente começar a fazer um contraponto aqui entre, uma diferença, né, para facilitar a linguagem, entre Ester e Zeres, a mulher de Mardoqueu, a mulher de Amã, é impressionante. Enquanto você tem a rainha, que em um dado momento ela faz um banquete, mas ela não se precipita.
ela deixa justamente para fazer um segundo banquete, é justamente nesse intervalo aí que Deus vai agir. Aí você tem Zeres, quando escuta do marido essa raiva, esse ódio que ele está tendo por Mardoqueu, ela diz o seguinte: e lhe disse Zeres, capítulo 5, versículo 15, então lhe disse Zeres, sua mulher e todos seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer justamente a forca. Quer dizer, a mulher determinou a altura da forca, 50 côvados, ou seja, 22 metros. E ainda determinou o horário que Mardoqueu deveria ter sido enforcado. Quer dizer, faz dessa maneira, e Amã simplesmente fez, esse é o melhor conselho. Então fica algumas lições disso aí. Essa instabilidade emocional abre um espaço muito grande para que outro venha e derrube a pessoa, e Amã não está se dando conta disso, pastor. Irmão Jonas, professor, eu estava meditando nesse texto e pensando no perfil, o caráter, a personalidade de Amã, e percebendo esse sentimento de fúria, não é, como o senhor colocou, e a forma rápida como ele sai de um estado emocional para outro, e com uma diferença muito grande. Ele estava de bom ânimo, diz o texto, alegre, e de repente é tomado por uma fúria. Eu lembro o que a Bíblia diz aos Gálatas, Paulo escrevendo, falando sobre as obras da carne. Ali o apóstolo mostra exatamente o domínio do homem que não é dominado pelo Espírito Santo, não é, porque Paulo faz o contraponto ali entre a carne, a natureza pecaminosa, sarx, e o Espírito Santo que domina uma pessoa. No capítulo 5 aos Gálatas, e a partir do versículo 20, Paulo ele diz que as obras da carne, no versículo 19 ele diz, são conhecidas, e são. E ele começa a listar impureza sexual, não é, prostituição. Mas no versículo 20 ele fala rixas, e o termo rixa significa hostilidade entre pessoas. Ele fala sobre ciúmes, inimizades, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Ou seja, essas obras da carne dominam as pessoas que não são dominadas pelo Espírito Santo, que é o exemplo muito claro aqui na vida de Amã. Irmão, segure aí um pouquinho, daqui a pouco nós voltaremos, depois de um rápido intervalo. Estamos ainda na parte introdutória, mas não saia daí, já já nós retornaremos. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª edição, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. No bloco anterior nós fizemos aqui um comentário introdutório, falamos sobre o Dia Nacional de Escola Dominical e vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição, mas sem antes falarmos do mapa mental. Eu queria chamar, por favor, a tela do mapa. Irmão Jonas, rapidamente o senhor dá uma visão panorâmica aí da lição. Sim, senhor pastor. O mapa mental é formado por 3 blocos principais. O primeiro bloco, que tem por objetivo identificar o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, tem os subtópicos, uma noite decisiva, forca ou honra e 5 anos depois. Já no segundo tópico, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. E o objetivo desse tópico é justamente descrever. Se encaminha justamente para o subitem, um ato de justiça, presunção e autoconfiança e o devido lugar de honra. E o terceiro e último tópico da lição é a síndrome do imperador, que tem por objetivo traçar justamente essa síndrome. Isso será feito a partir dos seguintes subtópicos: a soberba de Amã e um mau prenúncio. Vamos para a próxima tela, por favor. Nós temos aí a tela da palavra-chave. Pronto, nós temos 2 palavras-chave nessa lição. Nós temos 2 palavras-chave. A primeira é a palavra humilhação e a segunda palavra é a palavra honra. As 2 palavras-chave estão presentes no título da lição. Então, essa lição se encaminha da seguinte maneira:
nós temos no primeiro tópico, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, o objetivo é justamente esse, identificar essa lembrança. Nós temos no segundo tópico, descrever, Amã é chamado para honrar Mardoqueu, e no terceiro tópico é traçar a síndrome de imperador. Humilhação e honra. Essas são as duas palavras-chave. E nós temos, pastor, a verdade prática que diz o seguinte: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Evangelista Jaziel, nós já comentamos aqui alguma coisa sobre essa noite decisiva. Essa noite decisiva, o capítulo 6 já inicia com o rei Assuero perdendo o sono. Não se sabe por que ele perdeu o sono. Ninguém vai especular. Não, ele perdeu o sono porque Deus tirou o sono dele. Ou ele perdeu o sono porque ele ficou pensando: o que será que Esther quer me pedir? De repente, aí alguém diz: não, aí ele se lembrou que tinha alguma coisa relacionada que talvez ele não tivesse honrado alguém. Não adianta, porque o texto não fala, o texto só diz que ele perdeu o sono, não se sabe por que ele perdeu o sono. A grande questão é que ele perdeu. E porque ele perdeu, e é estranho que ele perdeu, e vai logo pedir o livro das crônicas, onde estão os atos. Imagine, veja aí os atos. É também uma coisa quase que ilógica, né? Eu vou pegar os atos. De repente ele queria ver aí alguma coisa relacionada a coisas boas que ele fez e tal, para massagear seu ego, né? E aí, com relação à noite decisiva, a gente já comentou. Esse segundo tópico aí, forca ou honra, o que é que a gente pode comentar? Muito bem, pastor. É interessante que quando o rei, ele perde o sono, e ele pede, como diz aqui o texto, né, no capítulo 6, e o versículo 1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Né, que aqui não se pode confundir com o livro das crônicas. Perfeito, não é verdade, muito pastor? bem. É bom que o senhor explique isso. E aqui se trata, sim, de escritos que do livro havia das crônicas do Império Persa. Do Império Persa. Não o livro das crônicas da Bíblia, é o livro das crônicas do Império Persa. Isso. E é interessante que, com certeza, né, ele já estava há 13 anos no poder, né, como diz aqui a lição, né, 13 anos que ele já governava, então tinha muita coisa escrito lá. Muitos acontecimentos. O império da grandeza que era o Império Persa, 127 províncias, tantos acontecimentos, tantos fatos, mas diz a Bíblia Sagrada que o que começa, aqueles que trazem, né, os servos do rei, quando trazem o livro das crônicas, começa a ler exatamente o que havia acontecido 5 anos atrás, né, com uma trama, né, uma conspiração, né, de 2 homens, né, que tentaram destruir a vida do rei Assuero. Então a gente vê como é interessante, né, e repetir mais uma vez que Deus está trabalhando aqui nos bastidores, sem dúvida, né, mas começa o livro, a leitura, e diz a Bíblia Sagrada no versículo 2: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então veja que enquanto Amã, cheio de ódio, havia retornado para sua casa, e quando saiu da casa real, ou do banquete lá com Esther, e viu Amã lá, Mardoqueu, que a gente sempre troca os personagens, quando ele viu Mardoqueu, ficou cheio de ira, e vai para casa planejar, né, como seria, né, para destruir a vida de Mardoqueu, porque não já tinha o edito real, né, que todos os judeus seriam exterminados, mas ele não estava satisfeito com aquilo, ele queria mesmo era antecipar aquele processo e destruir a vida daquele homem. E como já foi dito aqui, em casa ele se aconselha com os amigos e com Zeres, né, diz a Bíblia Sagrada que esta mulher deu um conselho maligno de preparar uma corva, uma forca, de 22 metros, né, que certamente era para que todos vissem o que ia acontecer com Mardoqueu. Né? Aquela mulher poderia ter sido uma apaziguadora da situação, né? Ela era muito diferente de Abigail,
né, que tinha um marido, né, como Nabal, terrível, mas ela era uma apaziguadora. Ela não, ela colocou lenha na fogueira e disse, faz isso, faz uma forca. Só que, ao invés de forca, eu estava me lembrando que tem um texto sagrado, né, em Provérbios, capítulo 26, versículo 27, pastor, eu quero ler aqui rapidinho. Esse texto, né, você pode aí acrescentar também nas suas anotações e você lê na escola dominical, né, diz o texto, Provérbios, capítulo de número 26 e o versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. 26 e 27. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Era isto que estava para acontecer com este mal chamado de Amã, este homem mau, este homem terrível. Né? Deus já estava preparando um momento de honra para Mardoqueu, enquanto Deus já estava também mudando a situação em relação àquele homem, e ele ia pagar, ele ia beber do veneno que ele mesmo, né, havia planejado, aquela forca, né, como todos nós sabemos, ele vai ser enforcado nela. E nesse tópico, subtópico 2, forca ou honra, o autor da lição, ele dá uma síntese, né, desse tópico quando ele diz assim: enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela nós temos aí, Evangelista Flávio, a definição de humilhação. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, e comentasse. Pois não, pastor. O dicionário Ruais define humilhação como ação em que alguém humilha, rebaixa, diminui o valor de outra pessoa ou coisa, rebaixamento moral, afronta, diminuição, ação em que uma pessoa é diminuída. A Bíblia tem vários versículos que mencionam a humilhação. Nós temos aqui a citação de Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12. A Bíblia também sugere que as pessoas não devem humilhar os outros. E aqui temos um texto em Salmo 35, verso 26. Envergonhem-se e sejam humilhados, juntamente os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de desonra os que se engrandecem contra mim. Vamos para a próxima tela, por favor. Aqui é a definição de humilhação, porque a nossa lição fala de humilhação e honra, são duas palavras-chave. É importante que o professor traga essa definição, né, para que o aluno tenha clareza no que está sendo abordado. A outra palavra é a palavra honra. O senhor poderia ler, por favor? Pois não, pastor. O verbo honrar, segundo o dicionário Ruais, significa princípio de conduta de que é virtuoso, qualidades consideradas virtuosas, virtude, posição de destaque em relação aos demais. Como substantivo, honra na Bíblia significa estima, valor ou grande respeito. Honrar alguém é valorizar muito essa pessoa. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, a Bíblia exorta a expressar honra e estima por certas pessoas. Irmão Jonas. A Bíblia exorta a expressar honra e estima por certas pessoas. Nós temos Efésios capítulo 6, versículo 2, honrar os pais. Levítico capítulo 19, versículo 32, honrar, e não somente honrar, mas estimar também os idosos. E Romanos capítulo 13, versículo 1, que é um dos versículos muito importante, que mostra que devemos honrar as autoridades, porque são constituídas por Deus, e também estimar essas autoridades. Logo embaixo, nós temos o apóstolo Pedro nos diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. A ideia de honrar os outros, especialmente aqueles em que a autoridade, o rei, vem do fato de que representa a autoridade suprema que é de Deus. Então nós vemos nesse primeiro tópico, nós temos uma noite decisiva. A noite, capítulo 6, inicia mostrando isso, Assuero perde o sono. Nós temos aqui no subtópico 2, honra ou forca, e aí nós já falamos aqui que enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro, Amã, uma forca, e Assuero, uma honra. E no terceiro subtópico, vamos voltar lá, terceiro subtópico,
vai tratar de 5 anos depois. 5 anos depois, o autor da lição diz o seguinte: já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Salmo 127, 2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro do registro dos fatos importantes do reino. Ester 6:1. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim, a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Então, primeiro tópico da lição, nós temos uma sequência. À noite, nós temos forca ou honra, e temos 5 anos depois do ato, Deus agora traz a lembrança do rei, e é a partir desse contexto do rei em que vai se desdobrar a questão da honra. Vamos agora para o próximo tópico da lição. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Então, evangelista Flávio, nós temos aqui um ato de justiça, presunção e autoconfiança, o devido lugar da honra. Primeiro, um ato de justiça. Esse subtópico 1 do tópico 2. O que é que a gente pode comentar? Muito bem, pastor. Nós vemos aqui o agir de Deus, o trabalhar. Nós temos aqui o fator tempo, não é? Porque no último subtópico do tópico que nós abordamos, fala do tempo em que se havia passado do que Mardoqueu tinha feito, as benfeitorias, as obras que ele tinha feito. E parece que estava no esquecimento. Mas a palavra de Deus revela algo chamado lei da semeadura. E a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, Gálatas capítulo 6, versículo 7, isso mesmo ceifará. E Deus é um Deus justo. A Bíblia diz: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Então, Deus ele age aqui, e eu acredito que Deus trabalha no sono do rei para que ele pudesse, através da leitura daquilo que havia acontecido, né, dos fatos, em relação a Mardoqueu, viesse a lembrança, e aí vem esse sentimento de justiça. Ele pergunta: o que se fez para recompensar esse homem? E a resposta que se tem é: nada. Mardoqueu estava lá, mas nem por isso estava revoltado, né? Ele continuou a vida dele, mas aqui há uma intervenção de Deus, há um sentimento de justiça no coração do rei, que acredito que esse sentimento no coração do rei é proveniente do coração de Deus. O próprio Deus coloca no coração de Assuero que alguma coisa devia ser feito em benefício de Mardoqueu. Então, nós vemos aqui no primeiro subtópico, do tópico 2, um ato de justiça, né, a preocupação de se tentar, irmão Jonas, honrar Mardoqueu pelo ato, na verdade, um grande ato, né, porque ele denunciou uma conspiração para tirar a vida do próprio rei. E aqui nós temos no subtópico 2, presunção e autoconfiança. Vamos pedir a próxima tela, por favor. Próxima tela, providência divina no controle da história. Eu queria que o senhor lesse, por favor, e comentasse rapidamente. Esse quadro apresenta, na verdade, o capítulo 6, né? E alguns versículos, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Começa assim: a providência de Deus tira o sono do rei. Este é capítulo 6, versículo 1. Enquanto Amã está dormindo de maneira tranquila, pensando que no outro dia vai enforcar justamente Mardoqueu, Deus aproveita para tirar o sono do rei. O rei busca a resposta nas crônicas, que já foi dito que não são as crônicas do livro das crônicas do Antigo Testamento, mas sim das crônicas dos persas, e ele encontra justamente
é a história do que Mardoqueu, ele vai salvar a vida do rei Assuero. Está lá no capítulo 6, versículo 1 do livro de Ester. Em seguida, Deus está no controle da sequência dos eventos do acontecimento, porque no versículo número 6 vai dizer o seguinte: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. É interessante observar essa questão. Deus está no controle da sequência dos eventos, porque parece, para a gente estar lendo aqui, uma coisa simples. O rei perdeu o sono e simplesmente traz o livro das crônicas e começa a ler para mim. Mas o autor da lição lembra muito bem, são 5 anos. Isso. Quer dizer, 5 anos, essas crônicas, que a palavra crônica significa coisas do dia. Então, tem muita informação. Não é feito hoje dividido em capítulo, dividido em versículo, ou um parágrafo bem arrumadinho, como a gente conhece. Então, são crônicas. Por que Deus está no controle? Imagine, naquela noite não dava para ler todas as crônicas de aproximada, nem de 1 ano, quanto mais de 5 anos. E achou-se naquele momento ali. Aquela foi a noite, aquele foi o local exato que ele disse: aqui tem um feito que foi realizado há 5 anos atrás. Quer dizer, isso já se constitui um milagre em achar esse evento em crônicas que já tem aí 5 anos, 6 anos. Imagine o volume de material que tem. E poderia até se passar por cima, né, dessa informação. Aí a gente vê o controle de Deus na história. Por último, ou melhor, não ainda por último, Deus agiu no controle dos acontecimentos na vida do seu povo, que no versículo 3 diz assim: então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Além no livro das crônicas não ter o registro de nada do que foi feito, mas esses jovens lembraram que, mesmo salvando a vida do imperador, dando informação preciosíssima, Mardoqueu em nenhum momento foi recompensado. Isso é tão importante, essa observação, porque em nenhum momento a gente vê Mardoqueu reivindicando, dizendo: eu salvei a vida, não foi a vida de qualquer pessoa, foi a vida do imperador. Ele não reivindica nada, ele fica calado, ele simplesmente cumpriu a sua obrigação, o seu serviço. Por isso que Deus honra. O senhor falando sobre essa postura de Mardoqueu, a gente percebe rapidamente, pastor, o perfil de Amã, a instabilidade emocional que ele tinha, não é? A gente percebe o perfil de Ester, a sabedoria, temperança em colocar as palavras no momento certo, e a gente percebe também o perfil de Mardoqueu, humildade. Ele deixou que Deus fizesse, que Deus honrasse no tempo dele. E aí nós temos orgulho versus humildade. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. E aí propomos trazer para este bloco orgulho versus humildade, e orgulho representado aqui a figura de Amã, e humildade aqui representado na figura de Mardoqueu ou Mordecai. Tanto faz Mardoqueu como Mordecai, são nomes diferentes em traduções diferentes, mas se referem à mesma pessoa, ok? Não há nenhum problema, não está errado chamar Mordecai, é o termo que a Almeida Atualizada traz, e Mardoqueu é o termo que a Revista Corrigida ela traz, ok? Então, nós estamos ainda no segundo bloco. Nós vamos rapidamente passar do segundo para o terceiro, mas antes eu gostaria de trazer algumas informações que são pertinentes e até informações culturais para os professores se enriquecerem na abordagem desta lição. A primeira informação é sobre a forca, né? A forca no capítulo 5, a Nova Almeida Atualizada, ela já traz mais ou menos o tamanho, né? 22 metros,
22 metros de altura, que é uma forca até absurdo o tamanho. Sim. A gente pesquisou aqui e verificou que 22 metros, mais ou menos, é um tamanho de um prédio, de um edifício de 7 andares. Então, veja o absurdo. Eu acredito que pelo fato de, na época, não ter televisão e nada para transmitir a forca de Mardoqueu, o próprio Amã queria que isso fosse tão alto para que as pessoas que estivessem mais longínquos possíveis pudessem observar a derrota de Amã, a derrota de Mardoqueu. Uma outra situação aqui, queridos irmãos, está no tópico 2 do tópico 2, subtópico 2 do tópico 2, que é o contexto de presunção e alta confiança, e o autor da lição diz assim: Amã entrou em êxtase à proposta do rei, que pensava ser para ele, Ester 3:2, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos no seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento nutrido originalmente por Lúcifer, Isaías 14, 13, 14, foi instalado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Gênesis 3, 1 a 5, Provérbios 16, 18 ao 19. E aqui nós trouxemos um conceito de o que é orgulho, né? Extraímos esse conceito que nós vamos citar aqui, do livro de Aconselhamento Cristão de Gary Collins. Eu achei interessante o conceito que ele trouxe de orgulho, e eu vou agora ler para os irmãos, que vai enriquecer ainda mais a abordagem dos irmãos. Ele disse assim: o orgulho se caracteriza pelo desejo exagerado de ser notado ou receber elogio dos outros. É uma estimativa arrogante e soberba de si mesmo em relação aos outros e leva a pessoa a se colocar numa posição superior sem levar em consideração os interesses, opiniões e desejos dos outros. Em essência, o orgulho é uma tentativa de reclamar para si a glória que por direito pertence a Deus. Veja que coisa absurda. E aí, para combater isso, nós temos o texto, já foi citado, né? Provérbios 16, 18, Tiago, capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Mas aí, isso aqui é o conceito de soberba, a figura de Mardoqueu, a figura de Amã. A gente está trocando muito hoje, né? A figura de Amã. Mas Mardoqueu é uma figura de humildade. Humildade, isso pode ser visto até no terceiro subtópico de nossa lição, quando o autor da lição traz o devido lugar de honra, que diz o seguinte: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Este é capítulo 6, versículo 6, e depois versículo 7 ao versículo 9. E uma coisa interessante aqui, antes de falar de Amã, que é possível que apareça em sala de aula, de repente se perguntar: ô pastor, o texto diz que se coloque uma coroa na cabeça. É na cabeça de Amã ou na cabeça do cavalo? Colocar a cabeça do cavalo, como é que fica essa situação? Irmão Jonas, a NTLH, ela traz um texto que esclarece muito bem essa dúvida comum das pessoas que se deparam com esse texto. Sim, senhor pastor. Está escrito no capítulo 6 e o versículo 7 e especificamente o versículo de número 8. Vou começar pelo versículo 7. Diz assim: e Amã disse ao rei, versículo 8, mande trazer as roupas que o Senhor usa
e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então vale pontuar aqui, irmãos, que quando se fala coroa real na cabeça do cavalo, não quer dizer que era a coroa do rei na cabeça do cavalo. Nós temos aqui o livro Introdução e Comentário do livro de Esther. Esse é um comentário que vulgarmente é chamado de o comentário de bolinha, né? Que esse comentário aqui é o do Antigo Testamento, o Novo Testamento ele é azul. Veja o que ele diz na página de número 81, no terceiro parágrafo, já no finalzinho, ele diz o seguinte: a coroa do cavalo pode ser considerada, segundo altos relevos da escadaria oriental de Apadana, em Persépolis, como um arranjo especial dos cabelos do cavalo para formar um topete entre as suas orelhas. O fato de Amã desejar cavalgar o cavalo do rei podia parecer uma tentativa para alcançar o trono. Então, observe, e como é que se descobriu isso? A arqueologia descobriu, e aqui Persépolis, vale lembrar lá que falamos lá atrás, Persépolis era uma das capitais do Império Persa. Falamos de Suzã era uma capital, Persépolis era mais uma capital. Nós temos aí mais duas capitais que eram consideradas capitais do Império Persa, e a arqueologia provou, a partir de artefatos arqueológicos, de desenhos que foram descobertos nesse empreendimento arqueológico, em que de fato existia sim esta coroa, que não é a coroa como uma coroa física que nós temos. A NVI traduz como um brasão, era uma espécie de brasão, e como o texto aqui fala, era na verdade uma espécie de ornamento que se colocava na cabeça do cavalo, para que o cavalo pudesse compreender perfeitamente de que aquele cavalo pertencia ao rei, porque existia, segundo alguns historiadores, a ideia de que qualquer coisa que as pessoas, ou montando no cavalo do rei, ou vestindo a roupa do rei, ou sentando no trono do rei, ele receberia virtudes sobrenaturais, porque o rei era considerado como divino. A Bíblia arqueológica, ela vai dizer na página de número 765 a seguinte informação: na antiguidade atribuía-se muito significado às vestes reais. Vestir as roupas do rei era sinal de grande favor concedido. 1 Samuel 18,4. Usar vestes de outra pessoa era participar do seu poder, de sua estatura, da sua honra ou da sua santidade. E aqui são outros textos que são citados, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 13 e 14, Isaías 61, 3 e 10, Zacarias 3 e Marcos, capítulo 5, versículo 27. Então, nós temos aqui a informação sobre a forca, informação sobre a coroa do cavalo. Nós temos também um outro autor, F.F. Bruce, que também ele vai dizer em seu comentário da NVI que, de fato, a coroa era uma coroa, esse era um ornamento na cabeça do cavalo. Nós temos Champlin também, que faz essa citação, e temos outros autores também que corroboram, inclusive o pastor Antônio Gilberto também corroborava com essa mesma visão. Então, nós vamos para o próximo tópico, a soberba de Amã e o mau prenúncio. Então, nós falamos aqui sobre a soberba, definimos soberba, e nós trouxemos também uma definição do mesmo autor para a humildade, que ele diz o seguinte: a humildade se caracteriza por uma autoavaliação precisa, sensibilidade às opiniões dos outros e disposição de exaltar os outros antes de requerer isso para si mesmo. A pessoa humilde aceita suas imperfeições, pecados e falhas, mas também reconhece seus dons, habilidades e realizações que provêm de Deus. E aqui nós temos textos de Efésios capítulo 4, versículo 2 e 32, 2 Coríntios 3, 5 e 6,
E temos outros textos aqui, por exemplo, Paulo se considerando o menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15, 9 e 10, Paulo dizendo que era o menor de todos os santos, Efésios 3, 8, Paulo dizendo que era o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1, 15 e 16, e Paulo dizendo que a sua suficiência vinha de Deus, 2 Coríntios 3, 5 e 6. Então, irmão Jaziel, evangelista Jaziel, então nós temos aí um ponto muito forte que pode ser comentado em sala de aula. Veja que Mardoqueu, depois de ser exaltado, depois ele volta para o mesmo lugar. Ele não fica criando expectativa de nada, Sim. porque ele sabia de fato que por trás de tudo aquilo ali era a mão de Deus sobre ele. Com certeza, né? Como diz o comentarista, aqui no finalzinho do 2.3, diz que uma honra efêmera pode nos levar a esquecer do nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. E foi isso que a gente percebe na vida de Mardoqueu, né, que ele voltou para o seu lugar, não se vê em nenhum momento, ele, quem sabe, né, no momento em que Amã estava puxando o cavalo pelas ruas e dizendo, é assim que se faz ao homem que o rei se agrada, a gente não vê em nenhum momento, né, Mardoqueu dizendo, fala mais alto, rapaz, grita mais forte aí, ou quem sabe se orgulhando daquele momento. Não, ele manteve o coração humilde, até porque quem é humilde sempre será humilde. Ele manteve os pés no chão e deixou que Deus conduzisse aquela história. Eu estava me lembrando de um texto, pastor, eu queria ler rapidinho aqui, só para conclusão aqui desse pensamento, que está em Jó capítulo 5, verso 12, eu quero ler aqui na versão da Bíblia NVT, que diz assim, veja o que é que Deus faz. Frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Aí diz aqui o verso 15, ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra, digo, das garras dos poderosos. Verso 15, ele salva os pobres das ofensas dos fortes. Era isto que Deus estava fazendo com Mardoqueu. Não só honrando, mas também livrando ele das garras daquele homem malicioso, ardiloso que era Amã. Veja como Deus é tremendo, né? Como Deus age, e a maneira que este homem foi honrado por Deus é algo que nos deixa, né, nos chama a atenção, né? Porque quando diz a Bíblia Sagrada, né, que o rei perguntou quem estava no pátio e disseram, é Amã que está aí, e pede que ele entre, né? E ele diz, olha, o que é que se deve fazer ao homem cuja honra o rei se agrada? E que Amã deu todo aquele cenário, olha, veste a veste real, né, coloca a coroa, né, traz o cavalo, tudo como já foi dito aqui. E diz a Bíblia que quando ele disse isso, ele pensou logo no seu coração que a pessoa seria ele. Ele pensou no seu coração, não tem pessoa melhor do que eu, ou seja, que o rei mais se agrada do que a mim. Só que, na verdade, não era aquilo que estava na mente de Deus e muito menos na mente do rei Assuero. Então, veja que enquanto ele achava que ia ser honrado, né, por um dos príncipes, dos importantes ali do reino, na verdade, ele teria que pegar na corda do cavalo e andar pelas ruas gritando e dizendo, este homem aqui, Mardoqueu, né, aquele tinha muito ódio, o rei se agrada dele. Como Deus honrou este homem, pastor? Então, a gente percebe, evangelista Flávio, de que, no sentido geral, quando nós pensamos em humildade, a figura máxima de humildade, Jesus, mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomou forma de servo, fez semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz. Mas quando pensamos em soberba, não tem outro agente maior do que isso, como o autor citou aqui, o próprio Lúcifer. Então, com quem que nós queremos nos identificar? Se humildes, Jesus. Se soberbos, Satanás. Isso mesmo, pastor. O comentarista da lição, ele traz nesse último tópico, no primeiro ponto, a expressão síndrome do imperador. E é interessante nessa abordagem sobre soberba, se o senhor me permite trazer aqui a etimologia da palavra do latim, soberba, superbia ou superbia, e o prefixo é super, e a raiz
transmite a ideia de se colocar acima de outro, certo? Então, a pessoa soberba quer se colocar acima de qualquer outra pessoa. Esse é o sentimento. E Jesus, como o senhor colocou, a figura máxima de humildade, ele ensinou, não é, contra esta postura. No capítulo 18 de Mateus, o texto inicia dizendo que os discípulos perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus? Parece que havia um sentimento entre os discípulos e uma competição, quem seria o maior? E os discípulos fazem essa pergunta a Jesus, e Jesus usa a figura da criança para exemplificar e dizer: se vós fizerdes como uma criança, sereis o maior no reino dos céus. Ainda no capítulo 20 de Mateus, versículo 20, há aqui, pastor, uma citação, e eu considero muito importante trazê-la, se o senhor me permite. Pois não. A respeito da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela faz uma abordagem a Jesus e faz um pedido. Ela diz: Senhor, dize, em outra versão diz, manda, que os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. O intento daquela mulher era de superioridade. Ela queria que os filhos estivessem superior, em uma posição superior, em detrimento aos demais discípulos. E para fechar esse pensamento, em Lucas capítulo 18, versículo 9, a palavra de Deus nos mostra a oração de 2 homens, um fariseu e o outro publicano. E o texto diz que o fariseu, que desprezavam os outros, orava consigo mesmo dizendo: veja que até no momento da oração, ele se colocou superior. Que sentimento terrível, não é? Eu não sou como esses homens roubadores. E ele começa a elencar aqui, dizendo o que fazia. Eu dou esmola, eu oro, eu jejuo. E Jesus, ele combate exatamente esse sentimento carnal. Então, o cristianismo, ele vem para trazer para nós uma postura diferente, parecidos com Cristo, como o senhor colocou. Jesus é o modelo máximo de humildade, conforme está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, não é que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Tem um texto aqui, irmão Jonas, que eu acho interessante, Romanos capítulo 12, versículo 16, diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos próprios olhos. Tem uma tradução, a tradução mais clara, que diz assim: tenham uma mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tem um outro texto que rapidamente gostaria de ler, é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 2, 1 e 2, Paulo diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o cristão, diante desta lição que nós aprendemos hoje, ele não tem uma outra alternativa, se de repente em algum momento tem permitido que a soberba entre no seu coração, de rever esta posição a partir do exemplo de Jesus e deixar que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, e o caminho da humildade sempre será o melhor caminho. Com certeza, pastor. E a melhor forma de se autoavaliar é simplesmente olhando o texto bíblico, lendo as Escrituras Sagradas e verificando qual é o comportamento meu que está mais próximo de Mardoqueu, qual é o comportamento meu que está mais próximo de Amã e de Assuero,
Quando a gente começa a fazer isso, por isso que o estudo dos personagens são tão importantes para a gente. Começa a fazer isso, a gente começa a identificar algumas coisas. Primeiramente, ver que os personagens de lá são reais, não é uma obra de ficção científica que alguém criou e jogou por aí, são reais. E a gente começa a perceber que os defeitos que estão lá também estão aqui. Eu lembro de um pensador que disse o seguinte: o barro que fez Adão é o barro que fez toda a humanidade. É por isso que passa-se gerações, mas os defeitos são os mesmos, porque o barro também foi o mesmo. Então, como é que a gente faz? Olha para as Escrituras Sagradas, olha para Jesus, que é o padrão maior, como já foi comentado aqui pelo Senhor e pelo evangelista. O padrão maior chama-se Cristo Jesus. Então, é por ele que a gente vê se a gente está no caminho certo ou não. Porque a marca do cristão, pastor, de tantas que a gente pode elencar no texto bíblico, a humildade é uma das principais. Rapidamente, a próxima tela, por favor. Nosso tempo, irmão Jonas, já foi embora, mas eu queria que o senhor pudesse ler aí, pelo menos para o professor, como um conteúdo a mais para o professor. Pois não, pastor. Deus sempre honra os seus servos, nós podemos verificar isso no capítulo 6 para a gente é importantíssimo. Capítulo 6, versículo 5, já foi comentado, mas só para elencar, Amã não conseguia ter felicidade mesmo tendo glória. É bom destacar que essa glória aqui são glórias humanas. Uma pergunta simples, uma resposta cheia de soberba, capítulo 6, versículo 5 ao 7. Quer que se faz ao homem cujo rei se agrada, né? E a outra parte é Deus frustra os planos dos inimigos, isto é capítulo 6, versículo 8 a 9. E o livramento de Deus veio dos lábios de Amã. Curiosamente, ironicamente, o livramento de Deus vem dos lábios daquela pessoa que mais detestava justamente Mardoqueu, que era Amã, capítulo 6, versículo 10 e 14, pastor, que já foi lido aqui. E vale mencionar também, se eu me permitir, bem rápido, tem um texto que é o capítulo 6 e o versículo de número 13, que é justamente a fala de Zeres, né? Ela diz assim: e contou a Amã, Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, mais uma vez ela aparece no cenário, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A mulher de Mardoqueu tinha plena certeza que a semente do judeu, Zeres, né? A esposa de Amã, tinha plena convicção de que ninguém consegue destruir os judeus. Porque ela diz ao marido: se o está começando a cair diante de Mardoqueu, e se ele é da semente dos judeus, você não vai prevalecer nunca. E a mulher que deu o conselho de fazer a forca. O marido foi atrás, ele que foi para a forca e ela se livrou. Tem um comentário aqui que eu achei interessante na NVI que diz assim: Amã não desejava dinheiro nem poder. O que ele queria era a glória e esplendor da realeza, o que incluía vestes de rei e uma passeata. Tem pessoas que não se satisfazem, não têm contentamento, não se satisfazem, quanto mais tem, mais quer, e aqui é a fama, o poder, a riqueza a todo preço, passando por cima de todo mundo. Mas, irmão Jaziel, o nosso tempo já foi embora, já estourou. Rapidamente, que conselho o senhor daria ao professor que está nos acompanhando quando ele estiver abordando essa lição? Muito bem, pastor. Destacar, né, essas verdades que já foram ditas aqui, né, como observamos no capítulo 1, né, de que Deus trabalhou, né, enquanto houve um banquete e outro, né, Deus estava ali trabalhando, e foi muito importante a maneira que Deus agiu, como também, né, como já foi ensinado e aqui mencionado, né, e o professor Jonas destacou, e eu achei muito interessante, cada um de nós fazer uma autoavaliação. Com quem nos assemelhamos mais? Com Mardoqueu ou com Amã? E aí pedir a graça de Deus para que possamos, né, viver como diz a palavra do Senhor, né, em Gálatas, capítulo de número 5, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito, viver o fruto do Espírito, né, que se assemelha com certeza à vida de Mardoqueu, que é um exemplo para nós. Evangelista Flávio. Seguindo essa mesma linha do professor Jonas e o evangelista Jaziel, eu acho que, para mim,
a palavra-chave para essa lição seria autorreflexão. E eu acho que o professor deveria levar os alunos a refletirem nessa questão. Como eu estou vivendo? A quem mais eu estou me assemelhando? Ao homem Amã, que é a figura da soberba, ou a Mardoqueu, a figura da humildade? E dizer, pastor, por fim, que esse sentimento, que é uma obra da carne, leva à destruição, porque o final de Amã foi a morte, é a destruição. Que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Irmão Jonas. Dentre tantos pontos que podem ser destacados nessa lição, quero destacar um que o professor da escola dominical também pode aplicar em sala. Mardoqueu, depois de toda a honraria que recebeu, e foi justa, mas voltou para estar à porta. Então é sempre melhor servir do que procurar honrarias. E essa lição eu fecharia com o texto áureo da lição anterior, lição 10, que eu acho que se encaixa perfeitamente, que diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse momento especial. Estamos também esta semana de festa, semana de comemoração ao Dia Nacional de Escola Dominical. É um dia de celebração, de oração e também de muito trabalho. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste neste dia, Senhor. E queremos neste momento te agradecer, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton, o homem que tu tens levantado, Senhor, e tem investido fortemente nesse trabalho tão maravilhoso que é o trabalho de escola bíblica dominical. Queremos pedir a tua bênção neste momento sobre cada dirigente de escola, cada direção, corpo docente, corpo discente, Senhor, todos que estão envolvidos na escola bíblica dominical, que nesse dia o teu Santo Espírito esteja administrando a tua graça, o teu favor, e desperta, Senhor, aqueles que ainda não descobriram, Senhor, esta maravilhosa graça de poder estar em tua casa, aprendendo a tua palavra e crescendo na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, abençoa o evangelista Sonivalda, todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre eles, Senhor, e todos aqueles que foram alcançados através dessa programação. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 11ª lição com o tema A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Na próxima semana, veremos a penúltima lição do trimestre com o título O Banquete de Ester, Denúncia e Livramento. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.